paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Peço os irmãos que abram suas Bíblias em Josué. Louvado seja na missão do Senhor. Glória a Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Aleluia. Cada Bíblia, normalmente, devido ao escritor, ela tem uma tradução diferente, né? Mas aqui Deus está falando com Josué que ele não desanime, que ele não tenha medo, porque Deus não vai desamparar, aleluia, ele em nenhum momento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus está falando com Josué, aleluias. Porque quando, louvado seja o nome santo do Senhor, quando Moisés morreu, Deus colocou Josué como sucessor de Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Deus ele foi conversando com Moisés. E ele foi direcionando Moisés. Aleluias. E ele foi falando para Moisés que se Moisés andasse na obediência, louvado seja o nome santo do Senhor, andasse nos mandamentos de Deus, aleluias, aonde quer que ele andasse, ele ia ser abençoado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por onde ele passasse, Deus ia dar vitória para ele. Aleluias. Todas as terras que o Senhor já tinha prometido, assim Deus ia lhe dar em mãos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas para isso tinha que andar em obediência e tinha que andar nos mandamentos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não era uma missão fácil. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele ia conduzir aquele povo a qual Moisés já tinha tido tanta dor de cabeça. Aleluia, porque ele dá com gente só o sangue de Jesus. Um povo murmurador, um povo rebelde, aleluia, que tinha tudo, mas reclamava de dia e de noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali a Bíblia, ela fala que que Josué já vinha há muito tempo, aleluia, sendo ajudador de Moisés. Então Deus não levantou Moisés de um dia para o outro. Moisés já vinha comendo, aleluia, vamos dizer que comendo leite com pão há muito tempo, comendo pão e bebendo água. Moisés não foi colocado ali no lugar de Moisés de qualquer, Josué não foi colocado de qualquer jeito, de qualquer maneira, aleluia. Ele já tinha um ensinamento, ele já tinha, aleluia, um legado ali com Moisés, do aprendizado de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali, aleluia, Deus chamou Moisés e falou para ele: a partir de hoje é tu que vai ser o sucessor de Moisés. É você que vai conduzir o meu povo. Aleluia, vai ser o meu braço forte, aleluia. E eu não te desampararei em nenhum momento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está falando que mediante as lutas que eu e você temos passado, não é para desanimar, porque Ele chamou, Ele garante. Não te chamei, Deus vai me chamar e te chamar para deixar eu e você a mercê de Satanás, igreja? Não, só se eu e você for contra a lei de Deus. Mas se eu e você estiver no mandamento do Senhor, obedecendo, Ele não vai desamparar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Temos muitas vezes, aleluia, mania de estar murmurando. Mas muitas coisas que a gente murmura são consequências dos nossos atos. Deus diz, faz assim. Você quer fazer diferente. Aleluia, aí vem a consequência. Ah, mas Deus não prometeu? Deus prometeu, mas era para você andar conforme Deus ordenou. Aí Deus manda ir por um caminho longo, a gente quer ir por um caminho pequeno. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia ela relata, aleluia, que por onde Josué passou, o tempo inteiro Deus foi com ele como Deus tinha prometido. Como Deus foi como Moisés. Aleluia, como Deus também não desamparou. Aleluia, a Ezequiel, como Deus também não desamparou a Jeremias, aleluia, que era conhecido como profeta chorão, que tanto chorava por causa da luta, por causa das provações de servir a Deus, mas principalmente por causa da incredulidade do povo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
E aí muitas das vezes Deus diz assim: filha, filho, eu tenho chamado contigo como pastor, eu tenho chamado contigo como missionária, mas Deus não vai colocar eu missionária e nem vai colocar um varão pastor se o varão ainda não aprendeu as leis de Deus, se o varão ainda não entendeu que Deus é o oleiro e a criatura é o barro, a criatura é o vaso, e vaso na mão de oleiro desobediente vira barro. Aleluia, porque Deus quebra e Ele molda. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí começa o aprendizado de Deus na vida. Deus começa a levantar, e aí já está se achando tal, já quer fazer o que não é para fazer ainda, mas não, porque Deus tem chamado na minha vida de pastor. Mas tu está preparado? Não é para fazer porque Deus me chamou para missionária, mas tu já está preparada para missionária? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aí fica dentro da igreja querendo fazer o papel do pastor, querendo fazer papel de missionária. Se prepara primeiro, depois tu fica no lugar que Deus te colocou, que Deus te chamou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Cada um no seu lugar e cada um no seu tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali, aleluia, a Bíblia relata que Moisés era obediente, Moisés era reto, Moisés, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Só teve uma murmuração, que foi quando ele bateu na pedra. Deus disse: toque na pedra. Moisés, ele foi e ele bateu, e por isso Moisés perdeu a promessa de entrar na terra prometida. E o que é que você está fazendo que está atrapalhando a tua intimidade com Deus? O que é que você está fazendo que está atrapalhando a tua entrada na terra prometida? Qual é o que você está fazendo que Deus está dizendo: filho, não é para fazer isso, filho, não te ordenei isso? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tomou para si aquilo ali, ele foi um bom aluno, e Moisés, ele foi obediente ao Senhor. Moisés alcançou as promessas de Deus na vida dele. A Bíblia, ela fala que Moisés alcançou todas as promessas de Deus na vida dele. E eu e você queremos que Deus cumpra a promessa na nossa vida, todo desconcertado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, eu quero hoje, Deus, eu quero agora, parecendo que Deus é meu e teu empregado. Aleluia, mas irmão, desconcertado como? Irmão, quando a gente fala desconcertado, não é somente pecar homem e mulher. Para com isso, a igreja tem que parar de achar que o pecado é só isso. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu já vi até irmãos se entristecer com a alegria de outro. É pecado. Aleluia. A Bíblia diz que se você não se alegra com seu irmão, é pecado. A Bíblia fala que se o teu coração, ele, aleluia, não se entristece com a tristeza do outro, a tua alma tem alguma coisa de errada com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua casa espiritual? Como é que está a tua vida perante ao Senhor? Aleluia. Temos que parar de achar que porque a gente não rouba, porque a gente não mata, porque a gente não está em fornicação, a gente não peca. Em todo tempo a gente peca, porque a gente tem uma coisa que é terrível, que é a nossa língua, o nosso olho. Pecamos, mas temos que nos arrepender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, não era isso que eu ia falar, mas Deus está me direcionando assim, mas não era isso que eu preparei, mas é para falar o que Deus está querendo direcionar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Deus, aleluia, Ele permite um vento na minha e na tua vida. E ali a gente diz assim: Deus me deixou. Ah, Deus não está comigo. Deus virou as costas para mim. E esquece que lá em Isaías 43 fala que antes mesmo de eu e você nascer, Deus, ele já tinha me chamado e te chamado pelo nome. Deus, ele já tinha uma promessa na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Se Deus te deu um casamento e você está passando prova neste casamento, não te desanime, porque o Senhor teu Deus, ele está contigo. Não te desespere, porque Deus não vai te deixar e ele não vai te abandonar. Não te mandou ele,
prova, porque em todo tempo Deus está provando para ver se você vai ser aprovado. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Essa luta que você está passando é permissão de Deus. Deus está te tratando, Deus está te lapidando, Deus está te moldando para você saber quem é Deus e quem é o vaso. Mas vai ter um tempo que essa luta ela vai cessar. Enquanto isso, fica na posição que Deus te colocou, fica no chamado que Deus te colocou, porque Ele vai te dar vitória. Todo mundo aqui tem uma luta. Todo mundo aqui, não tem um aqui que não esteja passando uma luta. Não tem um aqui que não esteja passando um momento que você diz: Deus, socorro, Deus me ajude, Deus, o Senhor não está vendo essa situação? E Ele vai dizer: filho, eu te mandei. Se eu te mandei, eu não vou desamparar. Se eu te mandei, eu não vou te deixar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque quando Deus Ele manda, Ele garante. Aleluia. Mas saiba que Deus Ele prova você, como a missionária já falou aqui. Ele prova em uma palavra. Ele prova em um louvor. Ele prova em tudo que eu e você abre a boca para falar. Ele prova. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sabe por que Ele prova? Porque muita gente pega isso aqui para falar o que não vive. E aí Ele diz: então pera aí que eu vou fazer para ver se você vai passar mesmo nessa prova na minha presença. Se você vai ficar de pé depois dessa prova na minha presença. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vai ter prova que é para você ter intimidade com Deus. Porque uma coisa é você conhecer Deus e outra coisa é você ter intimidade com Ele. Jó conhecia Deus, mas Jó não tinha intimidade com Deus. E Deus permitiu aquela luta na vida de Jó, aquela prova terrível na vida de Jó, para Jó ter intimidade com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que não tem homem, aleluia, que passou tanta prova como Jó passou. E ainda tem crente que diz que está passando uma lutinha de Jó. Passa não, irmão, que tu não aguenta, tu não suporta. Aleluia. Eu andei falando aqui muito sobre Covid, sobre o medo que eu tinha na minha casa. Aleluia. Falei algumas vezes aqui que meu pai chegava, tal, e eu tinha medo, mas Deus estava com a mão lá, Deus estava guardando, e Deus estava me dando ver lá na frente. Aleluia. Deus estava guardando, mas teve um momento que Deus permitiu a Covid na minha vida. Foi o tempo que eu fiquei afastada aqui da igreja. Eu não sabia que eu estava de Covid. Eu fiquei gripada, uma semana gripada. Eu disse: isso não é normal, porque eu não costumo ficar assim. E aí eu falei: eu vou na emergência fazer esse exame. Depois dessa eu não vou não. Sabe por quê? Porque eu vou lá na emergência. Intimidade é você ver que seu filho pode perder a vida e você dizer: Deus, eu confio, o Senhor não vai permitir, o Senhor não vai deixar. Quando as pessoas me diziam: você não vai levar a Ana não, para saber se Ana tá. Ana é filha de Deus, foi Deus que me deu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus vai guardar, Deus vai cuidar. E o meu filho, que eu até achei que pudesse ter, aleluia, pela rebeldia, porque está fora
gente quer que o amanhã seja o amanhã, mas o amanhã de Deus não é o nosso amanhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu falei para Deus essa semana: Deus, eu não sei que dia, mas eu estou esperando, Lucas, na tua presença. Espírito Santo de Deus, aquele que você está orando vai ter novidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela pessoa a qual você está pagando preço vai ter novidade. Aleluias. Aleluias. Eu não estaria na presença de Deus hoje se não fosse no leito de dor. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Você vem na alegria. Você não passa prova, você não passa vento. Qualquer coisa você sai. Aleluias. Sabe por quê? Porque o mundo ele tem muita coisa para oferecer. Ele não tem coisas boas, mas ele tem coisas agradáveis por um momento. Ele tem. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto eu estava passando a minha prova, houve uma situação perto da minha casa. Eu disse assim: Deus, verdadeiramente, se hoje eu não fosse crente, o escândalo estava formado aqui hoje. Aleluia. Como é que está a tua vida na tua casa? Como é que está a tua vida com Deus na tua rua? Como é que os teus vizinhos ele fala de você como crente? Espírito Santo de Deus. Ser crente não é só dentro da igreja, não. É o nosso testemunho de crente lá fora que vai trazer vidas aqui dentro. E Deus ele tem moldado o meu caráter. Deus ele tem tratado, aleluias, me tratado de uma forma terrível. Porque aquela Cleonice que não engolia sapo, hoje engole sapo, cobra, jacaré, engole tudo. Aleluia! Porque antes de eu fazer, Deus ele diz: epa, nova criatura você é. Como é que está a tua vida com Deus? Deus manda perguntar: como é que está a tua vida com Deus na tua rua, na tua vizinhança? Como é que está a tua vida de Deus lá fora para quem passa e vê e te vê? Estão falando ali quando você passa, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Olha como era fulano, olha como está fulano hoje. Ah, eu vou na casa, eu vou na igreja hoje, porque eu estou vendo testemunho na vida de fulano. É isso que Deus quer de mim e de você. Testemunho. Espírito Santo. Tem hora que eu me estresso com meu filho e aí dá vontade de ir lá e bater. Aí diz: Deus, me segura que eu preciso do testemunho de crente. Porque a gente tem que bater, mas na hora certa, não é na hora da raiva, não é na hora da ira. Filho é filho, o filho pode ter 30 anos, se merecer apanhar, ele vai apanhar. Mas tem que ter a hora de bater, não é na hora da ira. Porque na hora da ira a gente fala muita besteira. Aleluia. Louvado seja a nome santo do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Eu vou estar louvando o hino. Quem souber me ajude. Estou passando pelo vale. Estou perdido, Deus não dá resposta. Fala comigo se preciso for. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Com os joelhos calejados me põe a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou reclamar. Me ajude.
pra você